Câmera! Ação! O cinema pode transformar sonhos em realidade. Ele nos leva a lugares nunca imaginados e dá asas à nossa imaginação. Com quase 200 anos de existência, o cinema movimenta cerca de 12 bilhões anualmente. É hoje um dos programas preferidos da população mundial. Seus efeitos sonoros, visuais e uma tela gigantesca nos fazem viajar em seu mundo fascinante. Seja bem-vindo à Fábrica dos Sonhos. Sejam bem-vindos ao fantástico mundo do cinema. Considerado a sétima arte, o cinema é a técnica de projetar fotogramas de forma rápida e sucessiva para criar a impressão de movimento, o que resulta na arte de se produzir obras estéticas, narrativas ou não. O cinema surgiu graças à invenção dos irmãos Lumière, no final do século XIX. Nessa época, eles realizaram a primeira exibição pública e paga do cinema, uma série de 10 filmes com duração de 40 a 50 segundos cada. A invenção da fotografia e, sobretudo, a da fotografia animada foram momentos cruciais para o desenvolvimento não só das artes, como da ciência, em particular no campo da antropologia visual. A fotografia ela surgiu em diversas partes do mundo. E uma grande curiosidade é que a câmera fotográfica foi inventada antes mesmo da fotografia. Os retratistas, eles trabalhavam com a câmera escura para fazer retrato das pessoas pintando na mão, né? Aí, alguns estudiosos queriam fazer com que esse tipo de pintura pudesse ser feito de uma outra forma que não fosse apenas com a mão, e sim com a luz. E um francês, o chamado Niepce, ele foi praticamente assim considerado o primeiro fotógrafo, que ele foi a pessoa que desenvolveu o primeiro processo químico para poder desenvolver a fotografia. Aqui no Brasil também nós tivemos a descoberta isolada da fotografia através de um artista que se chamava Hercules Florence. Tanto é que quem deu mesmo o nome de fotografia não foi aquele que é considerado o pai da fotografia, que é o Louis-Jacques Daguerre, que fez o que ele chamava de daguerreotipo, quer dizer, Daguerre, né, e tipo seria impressão, então seria impressão de Daguerre. Já o Hercules Florence, ele já deu o nome mesmo fotografia, foto, luz, grafia, que seria desenhar com a luz. A projeção de imagens estáticas em sequência para criar a ilusão de movimento deve ser de no mínimo 16 fotogramas por segundo, para que o cérebro humano não detecte que são, na verdade, imagens isoladas. Desde 1929, juntamente com a universalização do cinema sonoro, as projeções cinematográficas no mundo inteiro foram padronizadas em 24 quadros por segundo. Na verdade, o cinema é a fotografia animada. O que quer dizer com isso? Nos primórdios do cinema, nós tínhamos assim, os filmes mudos, que até hoje são característicos, até para produtores modernos que querem fazer algum filme e dar uma característica um pouco antiga, eles utilizam
18 frames por segundo. O que seriam esses frames? Seriam fotografias passadas e congeladas num determinado espaço e em 1 segundo elas passariam 18 vezes. Isso faz com que a nossa retina consiga ver os movimentos. Embora 18 quadros na época, eles não tinham conhecimento, então a gente tem a sensação de que o filme está um pouquinho assim acelerado. Que o processo melhor mesmo seria de 24 quadros por segundo. Esse seria o tempo ideal para se congelar uma fotografia, né, para que as pessoas pudessem entender como movimento. Então nós temos que ter 24 quadros por segundo para poder ter esse movimento. E a fotografia ajudou muito porque através dela nós conseguimos fazer essa captação da realidade através desses frames, e esses frames passando sucessivamente através de uma máquina cinematográfica, nós temos a sensação de animação. Então o cinema nada mais é do que diversas fotografias sendo passadas e paradas num só momento, e nossa retina entende isso como animação, como cinema. A película ela funciona da seguinte maneira: nós temos uma base de plástico e nós temos uma emulsão, e essa emulsão ela vem com alguns materiais que são sensíveis à luz. Esses materiais são feitos a partir da prata, que são os haletos de prata. E nessa película nós temos que ter uma câmera escura para poder fazer com que capture a imagem. E onde a imagem é capturada, ela vai fazer com que os haletos de prata fiquem insulados e eles fiquem excitados. Quer dizer, eles ficam com uma vibração, e essa vibração, elas são transformadas em prata metálica negra através de alguns reagentes químicos que a gente chama de revelador. Mesmo assim, ainda não é um processo completo da película para ela poder sair e a gente ter uma imagem. Por quê? Porque mesmo o processo de revelação agindo nos sais que foram insulados e transformados em prata metálica negra, os outros ainda estão ali dentro da película. E se nós trouxéssemos esse material para a luz, escureceria tudo. Então nós temos um outro banho, que é o fixador, que ele é a base de hiposfito de sódio, ele vai arrancar esses sais de prata que não foram sensibilizados pela luz. Aí nós já temos uma película transparente, com uma imagem em negativo, que já é funcional, né? No cinema, o que a gente faz? Apesar que a gente tem assim, um negativo, depois nós recortamos desse negativo e tiramos uma cópia para passar para o positivo, para poder fazer a projeção no cinema. Novidade para a população, a tela gigantesca chegou a causar medo. Na verdade, o filme, ele nasceu sem som, né? Quem começou a fazer esse processo foram os irmãos Lumière na França, e até curioso que na época as pessoas não tinham noção do que era um cinema porque eles não conheciam. E eles filmaram um trem vindo em direção à tela. E esse trem ele encheu a tela e as pessoas se assustaram, embora elas sabiam que aquilo ali era um truque, né? E eles se assustaram. Mas eles não, sabe, eles achavam que não era real porque também não tinha o som, porque era apenas a película. Depois, com o tempo, que foi aplicado o som. E nós temos 2 tipos de som que foram aplicados nesse tipo de película, que foram adicionados depois. Um deles era um som assim real. O que eles faziam no cinema mudo? Eles contratavam uma orquestra, e a orquestra ia até o cinema e ficava por trás da tela, e eles iam fazendo toda a trilha sonora ao vivo, tá? Depois eles fizeram outro tipo de som que a gente chama de som óptico. O que seria esse som óptico? Eles pegavam o próprio som e transformavam o som como se fosse uma imagem fotográfica. Então nós temos os sons graves, os médios e os agudos, e eles eram representados pelas vibrações. E essas vibrações, depois através de um leitor, eles eram decodificados e transformados em som novamente. E depois
foi incorporado o som magnético, que o som magnético é uma parte como se fosse uma fita mesmo magnética, que era inserida do lado da fita, que seria a própria película, e nessa película tinha também um gravador que faria toda a gravação do processo do som. Esse era o som que se usava na antiguidade. Então eles fizeram praticamente um casamento. Primeiro surgiu a película com as imagens, e o som estava paralelo, mas eles não tinham conhecimento tecnológico para poder fazer essa adaptação. Só com o surgir dos tempos que eles fizeram essa adaptação. Os anos foram passando e a produção crescendo. Para o cinema mudo, deu-se a voz. Para a imagem preto e branco, deu-se a cor. Das produções simples, nasceram as superproduções. Com mais de 100 anos de existência, o cinema brasileiro produz cerca de 2.000 filmes e já conquistou mais de 50 prêmios internacionais. Na produção, o investimento mais ousado foi a inauguração, em 1949, dos estúdios da Vera Cruz. A partir dos anos 50 e 60, o cinema novo introduz temáticas e linguagens nacionais. O cinema nacional, ele começou quase simultaneamente com a invenção do cinema pelos irmãos Lumière em Paris. A primeira exibição foi feita em julho de 1896, no Rio de Janeiro. E em 1897 a 1898, nós já tivemos o filme A Vista da Baía de Guanabara. E os primeiros filmes nacionais, eles foram filmes pousados, quer dizer, eles foram filmes assim, científicos. Eles faziam uma reconstituição dos crimes para poder fazer uma demonstração. E nessa mesma época, tinha um grande fotógrafo aqui no Brasil, que é o Marques Ferres. Ele, inclusive, ele registrou toda a paisagem do Rio de Janeiro, bem como as grandes celebridades do Rio de Janeiro. Ele também foi um dos precursores do cinema nacional. Já em 1911, já chegam os italianos também dando a sua contribuição. E agora, em 1929, foi interessante que nós já tivemos também a introdução da voz no filme, com o filme Acabaram-se os Otários, de Luiz de Barros. Tá? E já no final também dos anos 40, nós tivemos duas grandes produtoras. Nós tivemos a Vera Cruz e tivemos também uma outra produtora no Rio de Janeiro. A Vera Cruz foi praticamente a mais importante produtora que nós tivemos. E tivemos grandes produções, principalmente com o Mazzaropi, que fez diversos filmes. E também tivemos a Atlântida, né? A Companhia Atlântida. Eles começaram a produzir as chanchadas através do Oscarito, através do Grande Otelo, da Dercy. Então foi a produtora assim, que fez muito pelo cinema nacional. Em 1907, mais de uma dezena de salas de exibição são abertas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A comercialização de filmes estrangeiros é seguida por uma promissora produção nacional. Documentários em curta-metragem abrem caminho para filmes de ficção cada vez mais longos. Humberto Mauro é considerado o primeiro grande cineasta revelado pelo cinema brasileiro. Em suas obras, ele priorizava temas da infância e da juventude. O cinema brasileiro, sempre muito eclético, produziu de dramas populares a comédias. Quem não se lembra das aventuras de Mazzaropi, o caipira mais bem-sucedido do cinema nacional? Dá um pulo inteiro na cadeia, fala pro soldado soltar minha filha. Ela foi presa? Por quê? É verdade, brincadeira, não. O que mudou no cinema, basicamente, foi principalmente assim a parte de tecnologia. Antes, eles operavam apenas com uma câmera. Tá? Embora as ideias nacionais sempre foram assim, as primazias do mundo. E com essa nova introdução de novas tecnologias, ficou mais acessível fazer os filmes. Então já
pôde fazer assim grandes produções, porque o que aconteceu? Os próprios empresários, eles já sacaram que o cinema era uma coisa rentável e eles começaram já a fazer investimentos no cinema nacional. Mas isso tudo eles fizeram porque eles começaram a se basear em Hollywood, que Hollywood foi assim a grande sacada americana para fazer um cinema de entretenimento. Então o que eles faziam? Eles faziam e produziam muitos filmes e distribuíam para o mundo. E desde a década de 40 eles sempre distribuíram em atacado, em forma de pacote. O que é esse pacote? Eles pegam aquele filme que eles trabalham no marketing no mundo inteiro, então o filme vai ser uma grande bilheteria, mas para se comprar esse filme, tem que vir diversos outros filmes no pacote. E é assim que eles fazem até hoje com todo o mundo. Com o passar dos anos, o cinema brasileiro vai ganhando novas formas. Na década de 60, os cineastas propõem realizar filmes baratos, com preocupações sociais e enraizadas na cultura brasileira. Glauber Rocha foi um dos responsáveis por essa evolução. Na década de 80, a abertura política favorece a discussão de temas antes proibidos. Surgiu diversos cineastas, principalmente na época da ditadura, onde as pessoas começaram a repensar muito mais o cinema também de uma forma social. E daí nós tivemos muitos filmes assim interessantes. Eu posso citar até o Aleluia Gretchen, do Silvio Beck, que tem uma obra muito interessante. Temos também um filme que foi feito com uma produção até que eu considero simples, que é Eu Sei Que Vou Te Amar, com a Fernanda Torres e o Thales Panchacon, né, que é praticamente um monólogo, e dentro de um quarto eles discutem toda uma relação de um casal sem efeito nenhum, bem na parte assim de poesia. E nesse neorrealismo nós tivemos assim grandes filmes importantes mesmo do Brasil, e essa grande mudança, principalmente que veio juntamente com o tropicalismo. O mundo do cinema é realmente fascinante. Pensando nisso, Melina Ribeiro, aluna de turismo da Universidade de Guarulhos, pesquisou o Reuters General Cinema, localizado no International Shopping Guarulhos. Eu estava meio em dúvida sobre o tema que eu ia fazer, não tinha muita ideia. Até que uma professora sentou comigo, minha orientadora, a professora Andréia, e ela sugeriu o que eu gostava mais, né? Aí numa dessas opções que eu escrevi, que eu gostava, eu coloquei cinema. Aí ela me deu a sugestão de fazer sobre o Reuters em Guarulhos, que até porque não tinha nenhum trabalho ainda desenvolvido. Aí eu gostei do tema e peguei ele para desenvolver. Primeiro eu pesquisei sobre o cinema, né, em si, na história lá do passado. Os primeiros cinemas, de onde surgiu, os primeiros no Brasil, os primeiros filmes. Depois de tudo da pesquisa que eu fiz, eu nem achei conteúdo em Guarulhos, eu tive que ir até a ECA, na USP, porque aqui não tem sobre cinema, é muito difícil. Lá eu encontrei muita coisa. Depois que eu fiz essa parte, aí sim que eu fui entrar no Reuters em si, na história dele, onde ele surgiu. Ele não é brasileiro, né? Ele tem filiais na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Austrália. Aí, depois disso, que eu fui para a pesquisa de campo, que foi uma das últimas partes, que foi quando eu tive contato direto com as pessoas, né? Para saber o que elas achavam do atendimento, da infraestrutura, por que elas iam ali, se elas tinham alguma reclamação a fazer, né? E o que elas achavam de diferencial dos outros, as reclamações, assim, né? Que elas tinham a fazer. O que mais me chamou a atenção é que, quando eu fui fazer a pesquisa de campo com as pessoas que frequentavam, eu vi que não vem só pessoas de Guarulhos, né? Porque o Reuters tem uma tecnologia, um som muito bom, assim, a infraestrutura é boa. Então, o pessoal se deslocam de municípios vizinhos, até mesmo Itaquá, Mogi, como a cidade de São Paulo, como uma Vila Maria, Penha. O pessoal frequenta muito o Reuters também. Considerado um atrativo turístico, o Reuters General Cinema é um ponto de encontro entre pessoas de várias localidades. Ele é um equipamento de lazer porque é onde as pessoas buscam a diversão. Um atrativo turístico, ele já é na cidade um atrativo que chama a pessoa para ir visitar. E o cinema, ele faz parte do atrativo, ele não é um atrativo em si, né? A pessoa vai para conhecer o atrativo, é uma opção de lazer na cidade. Um dos diferenciais entre o Reuters e os demais cinemas de São Paulo é sua infraestrutura e tecnologia avançada. Infraestrutura, que foi uma das coisas mais que a gente pegou assim também firme, tecnologia, que não são todas as salas dos cinemas de São Paulo também, que tem o som e a tela boa como o Reuters tem, que ele é o multiplex, é um dos 5 melhores do país.
ele foi considerado, por causa da sua infraestrutura, do atendimento também, tecnologia. No próximo bloco, você vai conhecer o Reutz General Cinema e descobrir por que ele é um dos maiores cinemas do Brasil. Não saia daí! Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Historicamente, o cinema foi uma atividade relacionada somente com a projeção de um filme numa tela grande. Atualmente, porém, se transformou numa experiência de entretenimento e lazer. Seguindo este pensamento, a Reutz General Cinema foi criada visando assegurar o nível de diversão e qualidade na prestação de serviço. Em outubro de 1999, duas grandes empresas internacionais de entretenimento decidem juntar forças e criar um multiplex com tecnologia e modernidade no Brasil. O Reutz General Cinema surgiu do encontro de duas empresas que justamente abriu o espaço ao mercado da América Latina, formando a Reutz e General Cinema. General Cinema é uma empresa americana e a Reutz uma empresa australiana. Essas duas empresas surgiu dessa união para aumentar o poder de exibição no mundo e com a sua participação, é lógico. Na verdade, são duas empresas, americana e australiana. A entrada no Brasil se deu através dessa união, principalmente na Argentina, onde o mercado ele se julgava muito promissor. Guarulhos foi a cidade escolhida para instalar um dos maiores cinema internacional. O Reutz entrou no mercado guarulhense em 1999. Nós fizemos uma pré-abertura em 17 de setembro, né, passando a inauguração ser em 30 de setembro, a inauguração propriamente dita. Afinamos a operação nesse primeiro momento, né, por estar vindo até o mercado de Guarulhos, e nós tivemos nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com o público de Guarulhos, uma média de 300 mil pessoas até o final de 99, que já deu um prospecto de público para o ano de 2000. Né. No ano de 2000 nós ficamos com o terceiro público dentro das capitais brasileiras. Nós tivemos o primeiro público com aproximadamente 900 mil pessoas. São 8 anos de existência, com 15 salas amplas e confortáveis, um diferencial que o Reutz General Cinema proporciona para o turismo em Guarulhos. A importância do cinema, que ele, além de você ter alguns pontos turísticos, que naturalmente eles acabam sendo colocados pela gestão de Guarulhos, o cinema ele sempre foi um foco de trazer público à cidade. Trazendo público à cidade, ele tende a expandir-se justamente às necessidades da população. Com capacidade total de 4.200 lugares, instalações em projeção de imagem, som, acústica e equipamentos de última geração projetadas nos mínimos detalhes para levar a magia do cinema até você. Atualmente, a Reutz General Cinema recebe mais de 1 milhão de espectadores por ano e está entre as 5 maiores megaplex do país. Número de 15 salas, 4.200 poltronas. A tendência é sempre atender um público maior de 1 milhão de pessoas por ano. E o nosso cinema nacional tem preferência na Reutz General. Toda a parte de cinema nacional nós damos um foco especial. Pelo número de salas que nós temos, nós acabamos alcançando números espetaculares em exibições, né? Vamos citar o caso aí de Cidade de Deus, Carandiru, que nós estávamos na primeira, segunda e terceira semanas
sempre em primeiro lugar em número de público, em número de attendance e renda. Além disso, a Rhodes General Cinema conta com excelentes opções para passar o tempo antes e depois da sua sessão. Cinema hoje ele não é só cinema, ele é um entretenimento, uma forma de entretenimento em que você tem que agradar tanto a crianças como a adultos. Então nós temos pontos específicos dentro do próprio cinema. Hoje mesmo nós temos um espaço Brahma, tá? Que isso dentro do cinema brasileiro, na verdade, dos cinemas, dos multiplexes, isso é ponto crucial. É o único cinema no Brasil que você tem um ponto, um espaço Brahma, totalmente revitalizado, totalmente diferenciado ao público de Guarulhos, não?